acabou de sair no Diário Oficial a indicação do Zanin, Cristiano Zanin, para o STF. O grande campeão do lawfare, né? Aquele que venceu a maior operação de lawfare da história da humanidade. Né? Vai ser uma coisa muito irônica ele ser indicado pelo mesmo Senado que tem o Sérgio Moro lá. Sérgio Moro vai engolir seco, né, essa votação. Foi indicado, tem um videozinho aqui do próprio agente do Senado, fez o videozinho, vamos ver. Coloca aí, Gui, por favor. Cristiano Zanin Martins é paulista de Piracicaba, tem 47 anos e atuou na defesa de Lula nos processos da Lava Jato. Me encontrei ontem com o Cristiano Zanin. Ele será o indicado pelo presidente da República para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa mensagem deve chegar hoje ao Senado e, chegando, nós vamos encaminhar a Comissão de Constituição e Justiça. Eu já conversei com o presidente Davi Alcolumbre, que dará o andamento à mensagem na Comissão de Constituição e Justiça. Vai fazer a sabatina, a apreciação do nome e vamos submeter ao plenário do Senado Federal a partir desse exame da CCJ. Avalio positivamente alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer. Muito bem. Tem uma posição do Gilmar Mendes, tem até uma postagem dele, que o Ivan avisou a gente. Coloca aí, Gui, por favor. Aí, ó. Gilmar Mendes. É alvissareira a notícia de que o nome do brilhante advogado Cristiano Zanin foi encaminhado à apreciação do Senado Federal. O doutor Zanin sempre demonstrou elevado tirocínio jurídico em sua trajetória profissional. Tirocínio jurídico. Cara, o Gilmar sabe falar. Né? Jorge, como é que você avalia isso aí? Eu acho que minha opinião sobre isso vai ser impopular para o chat, eu vou apanhar aqui, mas eu sou da linha de que eu não concordo com. Eu acho que não concordo não do ponto de vista. Tem muita gente criticando do ponto de vista, o republicanismo, porque foi advogado do Lula. Eu não acho que isso é um pouco a questão, não. Eu não concordo porque eu acho que a indicação para o STF tem que ser de uma figura que tem uma longa trajetória pública em relação ao debate de pautas. E não me parece que a atuação importante que você colocou contra o lawfare do Zanin preencha isso. Me parece que é uma atuação muito curta e eu, como figura alinhada à esquerda, do campo progressista, né, tem vários temas que eu não sei o que o Zanin coloca, que distinto de outros ministros. Então, a nomeação do Zanin, para mim, lembra muito uma nomeação como a do Toffoli, uma figura que teve uma aproximação pontual da esquerda em relação ao ponto, é um advogado competente, isso não entra em questão. Minha questão não é sobre as competências do Zanin, o meu ponto é que eu acho que é muito importante que uma figura indicada pelo Supremo seja uma figura que tenha uma participação em questões públicas, em debate público, tenha uma clara visão do que é a Constituição, quer dizer, de como ele vê, como ele debate pautas sensíveis. E, a par da atuação, digamos, da perspectiva do Zanin sobre a Lava Jato, que é importante, eu não vejo outros elementos disso. Isso é meu cálculo em relação Jorge, digamos, professor de esquerda, enfim, mas não é nenhum conhecimento específico, avaliando em relação à minha perspectiva. Agora, falando em relação ao que eu acho do cenário político. Me parece que para o Lula, por mais que essa movimentação do Gilmar aponte algo, que ele vai ter que gastar capital político para provar uma figura como o Zanin. Talvez ele tivesse que gastar para outras figuras, né, também. Isso não é só o Zanin no Senado do Senado. Minha questão é, pensando no ponto de vista do projeto político, o nome do Zanin é tão imprescindível para ele gastar esse capital político para colocar? Enfim, não sei. Então, eu distou um pouco, eu sei que tem uma parte, que a maior parte das figuras que estão mais à esquerda, pelo menos estão mais à esquerda no campo de apoio ao governo, no campo mais próximo do PT, defendem a aprovação, a indicação do Zanin. Eu acho que o Lula tem o direito de indicar o Zanin, mas eu também acho que o debate público, a crítica está aí colocada e minha perspectiva é um pouco essa. Muito bem. Yara, eu vou passar para você só um segundinho, só para ler o superchat, que eu comi mosca. Eu tenho superchat há um tempão aqui e eu sem falar nada. Aqui, a Márcia Kitamura deixou um sticker. A Rita Maia, imperdível para mim é ver o cônjuge amargar derrota. Zanin no STF. Uhul! Vem na hora esse comentário, na realidade. O senador Cid deveria fazer uma tabelinha para ensinar uma reco. Sofismas para ela é uma palavrinha muito difícil. Obrigado, Marcos. Em euro, 5 euros. Obrigado. A Nádia Neide Albuquerque. Lula tem o direito de reinaugurar a transposição do Rio São Francisco.
fez 87% da obra, teme 8%, aquele lá 5% só pintou o portão. É isso aí. Então, Yara, o Zanin. Então, eu fico feliz porque o Moro fica triste. Mas eu compreendo a colocação do Jorge, mas eu queria lembrá-lo de uma figura que, para mim, foi uma das maiores tristezas do campo progressista, que foi o Fachin, né? Que era o comunista e tal, e um cara que se mostrou um lavajatista. Eu, no meu coração, como feminista de esquerda, eu gostaria de ver uma mulher preta. E acho que a gente tem juristas brilhantes. Mas a prerrogativa é do presidente Lula, concordo com você, a gente tem que ir para o debate é saudável, isso que é democracia, e a gente vai ter outras vagas por aí. E, infelizmente, os petistas não têm tem um dedo meio podre para indicar para o Supremo, viu? Assim, o Toffoli era o queridinho, ele era ministro da AGU, né? E o que ele fez com Zé Genuíno, que ele revelou agora, eu considero um crime. Então, é uma caixinha de surpresas. Eu também não sei o que esperar do Zanin, a minha alegria é só mesmo por ver o Moro triste. Já estou só uma frase, eu lembrei do aquele poema do Chico, né? Por trás de um homem triste tem sempre uma mulher feliz. É o caso. Pode falar, Jorge. Não, meu ponto só para ficar claro, assim, um ponto, uma dimensão também pragmática, assim, eu acho que tem uma velha história que muita gente conta, né, de quando o Kennedy chegou à presidência dos Estados Unidos e o irmão dele, né, o Bob Kennedy, foi entrar na sala, ele manda a secretária não deixar mais ele entrar, porque falou, não, qualquer pessoa tem que bater aqui. Isso é, em regra, uma metáfora de que o poder transforma, né? Então, assim, de que uma figura que você acha que tem muita fidelidade com você, quando você coloca ela no poder, eu acho que o caso do Fachin é um pouco isso. Eu até acho que algumas manifestações do Fachin, como do Barroso, que foi uma figura muito defendida pelo campo progressista do direito à época da nomeação, e eu concordo que são avaliações que eu critico eles profundamente como ministro do STF, eu acho que foram duas nomeações que talvez o PT não soube ver dimensões que poderiam ser complexas e que representavam até um outro PT, um PT que lidava com a corrupção de maneira diferente, e por aí vai. Agora, por que eu estou falando isso? Porque o que, em regra, garante um ministro depois da nomeação é o histórico dele. Quer dizer, é a ideia de que essa figura vai ter que, digamos, manter uma coerência com o seu passado. Então, vou até falar algo que não podia ser nomeado, até porque tem mais de 70 anos. Quando você nomeia um Fábio Conde Comparato, estou falando só para não entrar que eu estou querendo indicar A ou B. Você sabe que um Fábio Conde Comparato, sei lá, quando fez a Constituição do PT de 88, a proposta de Constituição do PT, tinha 20 anos, não é isso? 15 anos de contribuição no mundo do direito com posições públicas. Então, o Fábio Conde Comparato, se ele fosse votar no Supremo B e não A, ele tinha que justificar de acordo com o seu passado. Meu ponto eu não vejo isso. O Toffoli certamente foi um caso em que tinha uma proximidade, digamos, política, e quando chegou no Supremo não colocou isso. E eu não vejo o Zanin, mais uma vez, com a honrosa exceção da Lava Jato e da defesa do direito de defesa e digamos, do processo penal que ele colocou enquanto advogado, Lula, no ponto. Eu não questiono a capacidade do Fachin como advogado. Ele demonstrou ter grandes atributos como advogado. Eu não questiono a inteligência dele, eu questiono o número de questões que o Fachin colocou publicamente sobre uma série de questões. Fachin, eu estou até colocando que o Zanin, desculpa, colocou publicamente em relação a uma série de questões polêmicas. Eu torço para errar, eu erro com frequência, né? Só para a pessoa ficar tranquilo. Eu mesmo achava que a escolha do Haddad, ministro da Fazenda, era potencialmente prejudicial para a imagem dele, porque é um posto de muita disputa, de muito ataque. Errei completamente, foi um cálculo ruim. De repente, e eu torço para que isso ocorra, evidentemente, o Zanin pode ser um grande ministro. Olhando agora, me parece que seja do ponto de vista do custo político, seja do ponto de vista da segurança de que ele vai ser um ministro progressista, que essa é a questão, né? Um ministro que esteja à esquerda, que eu acho que é o que um governo e o que as pessoas que votam, uma parte substancial das pessoas que votaram no Lula esperam, eu não vejo garantias disso. E por isso eu não acho positiva a indicação, por mais que eu respeite completamente a possibilidade, como a Alfredo Lula indicar, e quem discorda de mim, isso faz parte, né? A gente está aqui para debater e discordar.
É isso aí, Jorge. Não, Jorge, democracia e os seus argumentos são totalmente racionais. Muita gente, de esquerda, inclusive, pensa assim. Eu vou terminar o bloco agora. Dá só um minutinho para o Ivan, que ele ficou muito calado há muito tempo, para ele se despedir, e vou chamar o outro convidado e liberar vocês. Imagina, Miguel, sobre essa indicação do Zanin em si, eu concordo bastante com o que o Jorge colocou, mas, por outro lado, também eu entendo que o Lula esteja tentando, de alguma maneira, se readequar a um protagonismo que o STF tomou nos últimos tempos e que não tinha há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás, enfim, né? Eu acho que vem aí de um simbolismo que ele está tentando trazer que o STF mesmo adquiriu, né? Hoje em dia se discute STF, as pessoas falam de STF na rua como se fosse partida de futebol, né? Sabe, tem gente que gosta de um ministro, tem gente que não gosta de outro. Eu acho que o Lula, de alguma maneira, está tentando se adaptar a isso, né? E trazer o aspecto simbólico que o Zanin representou e representa na própria reabilitação política do Lula e o fato dele estar hoje na presidência da República. Se isso está certo ou não, eu acho que a gente vai ver a partir da atuação do Zanin no STF, né? Agora, como o Jorge falou, ele tem o direito de indicá-lo, é legítimo, né? A gente viu ministros do STF mesmo atestando as credenciais para que ele assuma o posto, como a gente viu agora o Gilmar Mendes se manifestando, ou como a gente viu a Carmen Lúcia falando há pouco tempo também, né? Mas eu concordo nesse ponto com o Jorge, vai ser complicado a partir do momento que a gente não conhece o histórico do Zanin com relação a algumas pautas. A gente estava até discutindo aqui no grupo da Fórum agora há pouco, que a gente não sabe se o Zanin tem uma visão mais progressista ou mais conservadora com relação à descriminalização das drogas, por exemplo, que é uma pauta que está à tona no STF, qual que é a posição dele com relação aos direitos reprodutivos das mulheres, qual que é a posição dele com relação às lutas dos movimentos sociais, que são pautas que recorrentemente estão em julgamento no STF também, né? A gente sabe da atuação dele com relação ao lawfare, né? Ele inegavelmente é um dos maiores especialistas do mundo no conceito de lawfare, né? Agora, com relação a outras pautas, a gente vai ter que esperar a atuação dele para ver qual é esse posicionamento. Eu acho que é legítimo, mas também é passível de críticas como as que o Jorge fez.